Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei o horário mais ou menos aí que vocês estarão assistindo. Eu tenho um imenso prazer aí de estar apresentando a vocês esse novo canal. Ele vai ser, a finalidade dele ali é apresentar como que se executa obras, independente da tipologia. A gente vai demonstrar aí todas as obras que a gente já executou aí até hoje, para tirar, sanar as dúvidas de todas as pessoas que têm dificuldade de certo tipologia de obra. Que nem aí agora o principal, que vai ser um dos primeiros vídeos que a gente vai estar fazendo, o objeto que foi essa obra aí foi construção de calçada de acessibilidade. Foram mais de 1.400 metros quadrados de calçada executada. O contrato ali tinha validade de 12 meses, mas só que a gente aí, com um cronograma, a gente conseguiu encurtar bem e conseguiu executar com 6 meses de obra. Então, para vocês verem aí, a metade que era exigido em contrato, a gente conseguiu já executar e finalizar a obra, e nunca deixando com relação à qualidade da execução. A gente tem que seguir isso a risco, porque, querendo ou não, obra é dinheiro, e quando se faz mal feito, você gera um retrabalho depois futuro. Então, aguardem mais um pouco aí para as próximas imagens que eu vou estar demonstrando aí para vocês. Aí, para você estar primeiramente se habituando, aqui é um ponto que a gente vai fazer essa calçada de acessibilidade. Aqui, para vocês verificarem, já existem já o estaqueamento, para saber a largura, se tinha alguma interferência no projeto e execução. Graças a Deus correu tudo certo, o projeto estava muito bem feito. Aqui, para vocês perceberem, aqui vai ser uma rampa que vai dar acesso a essa calçada. Neste ponto existem duas rampas. Como que a largura da calçada é de 3 metros, a gente só faz aquela rampa frontal, que conforme as normas NBR 9050, ela exige até uma certa porcentagem para a gente estar executando essa rampa. Então, como o comprimento dela dava e sobrava 1,20 ali, que é o lugar que a gente não pode mexer, porque tem que ser o espaço transitável, não pode ter obstáculo nenhum. Aqui, para vocês verem também, é de outro ângulo. Aqui dá para ver mais nitidamente as estaquinhas, né? Que é delimitando aonde que vai ser feita essa calçada, e também depois vou estar mostrando para vocês aonde que vai ser a outra rampa, que ela é acima aqui do bueiro, onde que está meio que feito um rasgãozinho aqui, para as pessoas terem a ciência onde que iria ser feito essas duas rampas, né? Uma desse lado e uma do lado de lá, conforme eu te mostrei no slide anterior. De inicial, a gente já estaqueou, né? Aí depois a gente veio fazendo a limpeza dessa vegetação que estava por cima. Ah, mas alguns vão falar, mas por que já não veio com a máquina? A gente fez essa limpeza por causa do motivo único, que a gente estava com todas as ferramentas ali no local, o outro local lá não podia mexer. Então, a gente, como o serviço é numa cidade próxima, a gente não queria voltar para a cidade novamente e depois dar continuidade no serviço. Então, a gente já fez essa limpeza aí. E outra, a gente iria utilizar essas terras
em outro ponto que precisava de fazer o aterro. Então a gente tem sempre observar, sempre ler a questão dos projetos, aonde que vai precisar de aterro, a gente utilizar, não ter que ficar comprando material se a gente já vai retirar esse material da obra ali. Aí para vocês verem, dando continuidade aí na limpeza, aí foi utilizado aí 3 tipologias de ferramenta. Foi usado a careta, foi usado o enxadão e foi usado também a enxada. Aqui para vocês observarem, já está um pouco mais limpo. A gente deu sequência aqui. Que nem aqui a maioria vai ter a dúvida, falar assim, mas e os níveis? Como é que você faz? O nível da calçada é diferente do nível da casa. A gente sempre tira de frente com estaca. Por quê? Porque a gente tem que seguir a guia como referência. A guia não vai sair dali, então a referência nossa vai ser sempre a guia. Porque se a gente tirar com relação ao nível num ponto só, depois a gente tem que ficar fazendo os cálculos para ficar rebaixando esse nível. E não é vantajoso isso. E nem aconselhável. Então, o mais certo é sempre tirar o nível de frente, tirar da estaca com a guia de referência, tirar o nível na outra estaquinha. Aqui mesmo estou demonstrando também mais um ponto que a gente finalizou, né? Essa limpeza da vegetação, certo? E logo mais vai ser feito o rebaixamento. Por que o rebaixamento desse solo? Por um motivo é que a gente tem que cumprir as camadas que estão exigindo em contrato. Existe um lastro de brita, uma camada de concreto e uma camada de massa fina. Aqui para vocês observarem, a gente já tinha dado andamento, começo, né, do rebaixamento desse solo. A gente utilizou, como aqui o espaço era aberto, tinha espaço para o maquinário estar trabalhando, a gente contratou uma reta escavadeira. A reta escavadeira veio, a gente colocou a linha de fora a fora nos níveis que a gente tirou essas estaquinhas e foi medindo a cada certa distância ali para ter uma referência, para a pessoa não estar rebaixando muito nem rebaixando pouco, para não ter um retrabalho depois. E a questão aqui que o serviço foi executado rápido e muito bem executado, porque o maquinista também era excelente, entendeu? A partir do tempo ali, o pessoal foi vendo que quase nem precisava da medição, porque ele já ia executando e já tinha referência ali que tinha tirado na trena. Anteriormente, ele já seguia aquele ponto. E a terra ali que a gente retirou foi que nem eu disse para vocês. A gente utilizou em outro ponto ali para fazer o aterro. A gente já pegou, jogou essa terra dentro do caminhão e já jogou nesse ponto que seria feito o aterro. Aí para vocês verificarem, é uma outra imagem demonstrando também o rebaixamento. Só uma observação, quando a reta faz o rebaixamento de solo, ela não fica desse jeito. Depois você tem que vir com uma pessoa, a pessoa vem com uma enxada e vem nivelando a questão do chão, porque ele fica tudo cheio de buraco, fica meio que irregular. Você tem que vir com uma enxada ali regularizando o chão certinho, bonitinho. Aqui para vocês é o outro lado, a gente já tinha feito também o rebaixamento. Para vocês verem aí, ó, não sujou nada a rua. Foi um serviço praticamente limpo e ficou muito bem feito. Então, a gente ter a sequência de trabalho. Logicamente, aí em seguida vocês vão ver
as outras etapas da obra, né? A gente até a finalização. Aqui a gente está demonstrando para vocês a próxima etapa da obra, que seria o que? O lastro de brita. A gente joga uma camada de brita. Qual que é o motivo dessa camada de brita? Além dela dissipar as cargas existentes, ela também não deixa o concreto que vai por cima ali pegar diretamente no solo. Porque quando ele vai diretamente no solo, ele perde muita água para o solo, entendeu? Aí dá muitas trincas de retração. Então, o aconselhável ali é sempre trabalhar com laço de brita e nunca deixar no solo diretamente esse concreto. Aqui para vocês verificarem é outra imagem de outro ângulo, ou a qualidade do serviço aí, ó, o laço de brita certinho, bem uniforme. A gente veio com, vamos pôr assim, com rigor, né? Não ultrapassando muito e deixando sempre a altura necessária do concreto. Aqui também, ó, já é outra imagem, já é do outro lado, para vocês verificarem a qualidade do serviço. Não tem um monte num lugar só. Então a gente trabalhou ali com as medidas, certo? Sempre deixando. Para vocês observarem, tem até uma estaquinha ali, ó, beirando a guia. Aquela estaquinha ali, ela é a garga do concreto, porque ele tem que ficar 2 centímetros dessa guia. Por que 2 centímetros? Porque a gente iria passar uma massa fina para dar acabamento nesse concreto, conforme o contrato exigir. Aí, ó, para vocês observarem com mais detalhe, agora aqui já é uma parte já que a gente já concretou. É uma parte aí para vocês verem que é um concreto rústico, porque a necessidade depois da massa fina tem que ter essa, vamos pôr assim, esse concreto mais rústico, não pode ser um concreto totalmente alisado, porque senão não dá aderência para a camada superior. E também para vocês observarem, tem uma junta de dilatação. Essa junta ela serve para induzir o concreto a trincar ali, entendeu? A cada 1,80 m, como era exigido ali em contrato, a gente executou essa junta aí. Aí mais uma foto, um ângulo diferente, né? Para mostrar o quanto está rústico o concreto, né? E também a questão da junta de dilatação. Foi muito bem feito, foi muito bem executado. E se observarem, ela está um pouco abaixo da guia. Esse é o motivo por causa depois do recebimento da massa fina, certo? O conselho também que eu vou repassar para vocês, toda vez que for fazer uma concretagem, olhar bastante a brita ali, e depois concretar. Se caso necessário tiver um sol muito quente, dar continuidade molhando, nunca deixar a brita seca, porque querendo ou não, o concreto perde água ali para essa brita também, né? E começa a ter as fissuras de retração. Então eu aconselho sempre trabalhar ali com o chão bem molhado. E também, depois de um certo tempo, para você evitar isso, encharcar bem o concreto. Aí você vai evitar as trincas de retração. Aqui para vocês observarem também, aqui é onde existia um concreto e é onde tem um concreto novo. A gente deixou a junta ali, ó. Por que o motivo dessa junta? Porque esse concreto ele não consegue fazer ligação com o antigo quando não tem aqueles, vamos por assim, os ferrinhos de transpasse. Se caso não tem esse ferrinho de transpasse, a gente não consegue ligar, porque aí vai dar uma trinca de face ali do concreto.
que é um concreto que já está há um tempo ali, já está até, vou pôr assim, entre aspas, curado, e um concreto que está em fase de cura. Aí daria essa trinca. Então, o que, que a gente pensou? Vamos fazer ali uma junta de dilatação. A gente evita, a gente induz ali a trincar mesmo, já que iria trincar. Aqui para vocês verificarem, é o outro lado ali, onde estava concretado, a gente fez o mesmo esquema. A gente também fez uma junta de dilatação para a gente induzir essa trinca ali, entre o concreto novo e o concreto antigo. Então, e para vocês verificarem também, o tão rústico que está esse concreto, a necessidade dele ficar rústico é com relação à execução das camadas superiores. Aqui vou estar apresentando para vocês a finalização desse projeto, que nem aí a gente já tinha feito a instalação do ladrilho hidráulico, né, podotátil, conforme estava em projeto. Esse ladrilho aí, ele foi instalado com argamassa AC2. Aí a gente já deixou de propósito aquele rebaixamento da espessura do ladrilho, entendeu? Depois a gente veio com a massa fina. Aí para vocês observarem, outro ângulo, é a qualidade do serviço. Que nem tinha chovido, aí eu vim e tirei as fotos, por isso que tá meio úmido em alguns lugares. Aí pra vocês verem a qualidade do serviço. A gente não deixou o espaço somente do ladrilho, porque seria muito mais trabalhoso. Então a gente fez o serviço, vamos pôr assim, inverso. A gente instalou o ladrilho, depois fez a massa de acabamento, a massa fina, e depois fez a limpeza desse ladrilho, e depois fez a pintura desse ladrilho. Não sei se vai estar muito nítido para vocês observarem. Vocês lembram aquela questão da junta de dilatação? Então, a gente fez a junta de dilatação no concreto, depois a gente colocou e fez essa junta de dilatação também nessa massa, para ela dar sequência da indução de trinca e não trincar essas massas superiores. Então, a observação era essa aí, para vocês verificarem, analisarem. Então, como o contrato exigia ali a cada 1,80 m a gente fazer essa indução, a gente fez no concreto e depois a gente transferiu para a massa fina. Aí, para vocês verificarem, a gente está demonstrando a ligação do concreto existente com o concreto novo. Teve até um certo trabalho ali para a gente ter essa indução, para a gente não deixar que a trinca ultrapasse esse limite. Aqui vocês vão verificar também que na instalação do ladrilho hidráulico podotátil, a gente fez um corte. Esse corte aí, ele foi executado com a serra Clipper, que ela é já para fazer esse corte em concreto ou corte em asfalto. Então a gente fez todo esse trabalho, fez a medição antes e depois a gente veio e fez o corte, depois a gente veio com um martelete, né, e quebrou esse concreto aí. E para finalizar, a gente está demonstrando aí para vocês uma rampa de acessibilidade. Essa rampa ela tem que sempre vir com quase o nível zero aqui na sarjeta. A sarjeta é onde que corre a água pluvial. Então a gente não pode deixar nenhum degrau ali, até para não ter obstáculo para quando uma pessoa cadeirante for utilizar essa rampa. Como eu tenho visto aí, a maioria das prefeituras, eles estão se lixando com isso. É um negócio bem chato, porque a gente vê rampas aí que a pessoa não tem como utilizar de maneira alguma, porque talvez o passeio ali não dá a largura necessária, né? E eles utilizam esse tipo de rampa.
como para suprir a declividade ali, e por norma a gente não pode utilizar uma inclinação muito alta, eles utilizam e a rampa fica praticamente impossível de se utilizar. Então é complicado que a gente pensa nas pessoas que necessitam utilizar isso e vê uma execução dessa, vamos pôr assim, de certa maneira, muito ignorante, né? Porque se executar uma obra e não for utilizar ela, não adiantava você fazer, entendeu? Só para fazer, para ficar no papel, não adianta nada. Então, eu acho que tinha que ter mais um critério aí, na hora que a pessoa estivesse executando, para estar verificando essas interferências, para não dar essa discrepância, né, de não conseguir utilizar essas rampas, esses trechos aí, que a finalidade vamos por unir, né, as pessoas com deficiência e as pessoas normais, não ter essa dificuldade aí. Agradeço a todos aí e tenham um bom dia aí. Fica com Deus.